Programa no ar. Programa no ar. Artes, atualidades, atos. Uma emissão sonora do Lápis, Laboratórios de Criação, escrita de literatura e teoria, ligado ao programa de pós-graduação em Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade de São Paulo. Nesse programa de estreia, 2 pontos. Lorelei Lispector no final do livro. Análises, leituras, cenas de voz, impromptus, textos livres em torno do filme O Livro dos Prazeres, de 2020, dirigido por Marcela Lorde, a partir de Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, livro publicado em 1969, uma das narrativas mais conhecidas de Clarice Lispector. Tenham uma boa escuta. Fiquei apaixonado ao ver esse filme. Eu não acreditei a alta existencialidade ali presente, rara no cinema brasileiro, justamente em torno de uma autora complexa, deixada até certo tempo num certo lugar inacessível. Hoje essa autora lida na web, ainda sempre por ser apreendida, encontra no filme O Livro dos Prazeres uma forma de permanecer no centro desse embate. Lorelei, uma voz, um corpo, uma paisagem, jogada no mundo a partir de uma herança familiar e objetos que se acumulam à sua volta, lançada no coração do seu tempo. Até mesmo a citação de Glauber em Terra em Transe, Glauce no papel de Sara, eletriza essa página tela. A volta de Clarice, perto do coração selvagem, a maçã no escuro. Mesmo os personagens antes não existentes, não presentes no livro de Clarice de 1969, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, eles são fortes na configuração do estar aí. Outra existência por surgir. Tal sonda é algo que não se vê comumente num filme. É o existente, pulverizado, poeira ainda do tempo que vai emergindo. Ah, Spoladori, que expoente sensível, nervos à mostra e uma dicção tão própria. A dor da passagem, sem atenuá-la. 2 pontos gráficos no final. Um filme que se inscreve e continua depois de ter acabado o seu cume. Sim, 2 pontos. Sim, nós somos 2 pontos. Não, nós é um. Ler 2 pontos no ápice, no fim do romance, no começo do cinema das palavras. Isso que ultrapassa e suspende a força a mais vinda de 2, firme promessa no seio de uma continuidade, seio, sereia, ser um de 2 pontos. Enfrentar a própria solidão como premissa amorosa. 2 são um ponto e mais outro, um sobre outro, um fusionado ao outro e o intervalo.
O amor não acaba justamente quando encontra seu cume. Aprendizado do descontínuo na sequência, 2 sinais num só corpo, 2 a 2. Sexto romance de Clarice Lispector, Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, é sempre referido, a partir do título, como uma narrativa envolvida com o motivo da formação, que já lhe rendeu outros textos impactantes, chegando a permear todo o projeto de escrita da autora. Infindáveis seriam as referências ao sentido de aprendizagem, fundante do gênero romance, ao longo da sua produção. A Paixão segundo GH, que antecede o Livro dos Prazeres, já deixa bem nítida tal dimensão de prova e sacrifício a um ponto radical de embate e entrega a um movimento interminável de conhecer. Algo ao mesmo tempo implicado com o não saber. Isso é o que torna desatrelado de um desígnio modelar, tornando-o desconcertante quando se pensa numa tradição legada por Goethe com seu Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister. No decurso da primavera, ou Diagrama Sonoro do Querer. Lore, teu nome é um eu, um manequim de ti mesma cuja sombra se alarga nas alamedas intermináveis da tua insônia. Lembra da satisfação, dos suores noturnos, dos projetos megalomaníacos de compreensão não euclidiana do corpo no mundo? Uma descida primitiva e visceral na estrutura corpórea, psicofísica, que reconfigurava o seu estar no tempo e espaço sem coordenadas a priori. Aliás, o que é o corpo? O teu corpo, os nossos corpos entrelaçados entre repulsa e atração, imantados na alegria do gozo, do instante já fugidio e inapreensível. Você me contou uma fábula, lembra? Nas ranhuras, nas fissuras do cotidiano residia uma alegria, gosto do ser, um aprendizado, ou ainda a morte necessária em pleno dia. Beber, fumar, gozar, hesitar, tomar uma ducha, sentir calor, se masturbar, amar, reverberar. Envio-te esse desespero em forma de emissão sonora, enquanto prevejo o momento da união do dia com a sua hora mais crepuscular, tão caro a ti. Era 6 horas da tarde e fazia meio-dia. Luminescências do instante por vir. No conjunto de textos criados por Clarice, há contos admiráveis como Os Desastres de Sofia, reveladores de uma voltagem indagativa e também cognitiva, algo alcançado pela trilha do erro, do desastre mesmo, da paródia feita à obra homônima da Condessa de Ségur. Em Uma Aprendizagem,
podem ser lidos momentos de grande confrontação, tudo muito bem urdido com a busca de Lore, a protagonista. Na passagem para a alteridade radical, encontro amoroso de Lore com Ulisses, indispensável à vivência mais plena da subjetividade, a pauta do romance se abre para planos contagiantes, em expansão. Planos capazes de marcar os itinerários da própria história da literatura, em suas diversas línguas e linguagens, numa convocação imersiva, inquietadora a quem lê, quando despontam contatos com realidades nunca antes percebidas. Abre-se uma dimensão não programada de experiência, na sequência aparentemente linear, progressiva, de um romance de aprendizagem. Nesta madrugada fresca, foi ao terraço e, refletindo um pouco, chegou à assustadora certeza de que seus pensamentos eram tão sobrenaturais como uma história passada depois da morte. Ela simplesmente sentira de súbito que pensar não lhe era natural. Depois chegara à conclusão de que ela não tinha um dia a dia, mas sim uma vida a vida. E aquela vida, que era sua nas madrugadas, era sobrenatural com suas inúmeras luas, banhando-a de um prateado líquido tão terrível. O corpo e o tempo. Não é possível voltar ao tempo, porque simplesmente não se pode sair dele, Lore. O corpo é o tempo. Então imagina, não existe um tempo, mas vários, cada um de nós sendo uma unidade dessa desmedida. Lore e Ulisses sentam-se à mesa e ficam tempo a tempo, cada um em seu espaço, antes de abrirem bocas, braços, pelves, de modo que as 3 décadas de Lore se amoldem às de Ulisses e vice-versa. Lore faz Ulisses esperar. É sua forma de controlar os ritmos, ou seja, gerenciar as cadências. Outros e outras esperaram menos, ou sequer esperaram. Mas Ulisses espera, e permanecem assim longamente, na superfície, habitando vizinhanças, o tempo dela e o tempo dele ainda preservados. Tempo que é uma subcategoria do espaço, porque o reveste. O tempo é a carne do espaço, Lore, entranhas, experiência acumulada, espaço que também é de corpo. O tempo que está por dentro, Lore, como a areia da ampulheta. Ouça, não falo do tempo abstrato, mas do tempo físico. Tempo é sentido, Lore, e é também aquele cavalo preto, de focinho úmido e fresco, que você guarda por dentro. Lore se pergunta, haviam-se passado momentos ou 3.000 anos? Seria uma velha de 4 milênios? Adivinha-se a idade das árvores pelas camadas de anéis em seus troncos, Lore. Quantas voltas teria dado ao redor de si mesma? Observe o peixe em sua duração mínima. Todo peixe vivo é jovem, diferente a duração das baleias, principalmente as azuis, que flertam com a eternidade. O ritmo das ondas é incontrolável e Lore nunca mergulhou no mar. Da superfície não é possível conhecer os tempos do oceano, Lore, onde tudo se parece alga, flutua e tem intimidade. Algo me diz que as explorações em busca do tempo caminham em direção errada. O Livro dos Prazeres é o primeiro longa-metragem de Marcela Lorde. O que de imediato impressiona no filme é o poder de penetração, de presentificação de Simone Spoladori no papel de Lore. Toda uma densidade, rara de se ver no trabalho de uma atriz,
se deve também ao contraponto criado com a potência de autoanálise obtida na condução do personagem de Clarice. Interessante é ver como, para além de mentações, introspecções guiadas por um tratamento literário, a cineasta Marcela Lorde consegue imprimir um cotidiano permeado por panes, backgrounds políticos marcados por violentações que repercutem na memória familiar de Lori. Uma ambiência precisa do dia a dia, ou melhor dizendo, na sintonia de Lispector, da vida à vida, é bem desenhada através dos elos domésticos, afetivos, da realidade do trabalho, dos afrontamentos com a multidão anônima de uma grande cidade. A energia do dizer e ver vibra numa só proporção em O Livro dos Prazeres, principalmente quando se tem em mira um romance a um só tempo complexo, por força de suas indagações paradoxais, e fluente na linha viva e clara da busca amorosa ali criada. A fiação da amorosidade, o pacto com a vida presente, as sequências de choque com uma exterioridade passo a passo incorporada como algo inerente, irreversível, tornam o filme de Marcela Lorde um processo pulsante, dinâmico e prazeroso de se acompanhar, a despeito da intensificação da interioridade que o move. Take 2, rodando. Histérico corcel a trotar pela ampla caixa concreto. Estreito em si, tenta respirar com a cara colada ao vidro. Crina a querer vento. Botafogo, 3 da tarde. Falta ar. Largo retângulo frente à praia. Nele não transpiro, tampouco tenho sede. Pinço espinho fincado na pata. Toco parede salsugem. Vou mesmo até ele? Pensa. Bomba travada fonte ou tubos que trazem pouca terra fria. Falta água. Carrego às costas cesto cheio de peixes, quase sem vida. Aguentar é o verbo, segundo a voz portenha. Aguente. Ouvia-se. Espia homens parvos. Enquanto servem-lhe merlot amargo à mesa, desaprende adágios masculinos. Lume. Maçãs espalham-se sobre o sinteco, aceleram batimentos do ventre. Aperto o sumo macio da romã, seguro o suco nas mãos. Falta fala. Através da trama primária, uma preparação. Primeiro, pulsação, estertor. Depois, pelo prisma multiplica curvas, cavidades, excita-se, evola bálsamo antigo. Arrisco-me. Cio luminescente. Não há filosofia, nem mesmo ensinamentos. Apesar de, digo, Uma atriz não faz um filme. O Livro dos Prazeres segue a construção de Simone Spoladori, um feixe de nervos à flor da pele, olhar doce e desafiador, dicção direta,
e algo trêmula, tocada por grande afecção. O gestual erguido gradativamente por Spoladori faz com que o filme vá se insurgindo de um corpo preciso de mulher, nas dimensões sempre em jogo do aprendizado e do prazer, entre texto literário e o dinamismo alcançado no campo da imagem. É para uma atriz que se olha, com curiosidade e encantamento, a partir de um solo muito bem mapeado, em estado de cinema. É para um conjunto móvel de incursões sensíveis que olhamos depois de terminado o filme. Minha querida amiga, você sabe, sou pai de menina. Talvez não se lembre, mas durante a infância de Amy, tive de inventar uma história para que ela superasse o desaparecimento de Clarice, sua bonequinha. Ela tinha 5 anos e dividia a intimidade com a pequena desde os 2 anos de idade. Impotente diante de seu choro de indignação, na época lembrei de uma história epistolar de Kafka e passei a lhe enviar cartas de Clarice, distante por ter decidido viajar pelo mundo. Todas as noites íamos até o portão buscar uma carta na caixa postal. Apressadamente, Amy me puxava até sua cama, onde deitava aguardando minha leitura, para só assim dormir. Foram 3 semanas até que ela voltasse a deitar sozinha, compreendendo, sem concordar, que Clarice fora viver sua vida, e que a boneca viajaria para cada vez mais longe. Lembra disso? Hoje, Amy é uma adolescente de 16 anos. Menstrua todos os meses, beijou alguns meninos e agora namora uma menina. Sinto em sua pele o cheiro daquele cavalo preto e selvagem, o focinho úmido que Lori beija em Pensamentos de Bilhete no Livro dos Prazeres. A doçura primeira de quem não tem medo. É tão difícil para um pai ver o mundo tentando destruir essa camada de pele jovem que protege sua filha do medo. Pois agora que Amy escolheu namorar uma menina, tem de enfrentar a falta de ternura da mãe e do avô com quem vive. Eles elegeram esse monstro. Compactuam com a incitação à violência reprimida de toda a colônia. Obviamente estou do lado de Amy e já a deixei ciente de que minha ideia de país, assim como a dela, revelada em nossa última conversa, orienta-se para o incognoscível. Nós não temos nada a ver com isso tudo que está aí. Selamos um pacto sem o menor vestígio da vida burô. Nos ligamos em razão de algo para o que ainda não há assinatura. Lembrei-me de chegar ao nome de Amy pelo mar. E então, prevendo a urdidura de silêncios que aguarda nossas existências, cada um envolto e isolado por diferentes fiações de um mesmo novelo, pensei em enviar pelo correio o livro Uma Aprendizagem. Seria um presente inesperado da desaparecida Clarice. O que acha? Após um tempo, Amy receberá e-mail da boneca viajante suplicando a menina que assista o Livro dos Prazeres com seu pai, pois nessa sessão Clarice reaparecerá. Depois do filme, revelarei que a boneca sou eu. Contribua assim para a nossa aspiração de nos tornarmos ser humano? Será que ela já sabe? Aguardo com urgência suas considerações. Saudações afetuosas, Vlad. O Livro dos Prazeres continua sob a marcação dos 2 pontos, que dão fecho à trama infinita de Lori e Ulisses, no final do livro e do longa de Lorde. Eu penso o seguinte, 2 pontos, fim. Começo da aprendizagem de quem lê e vê, Clarice, Simone, Marcela, Lori, enfim. Programa no ar. Artes, atualidades, atos. Redação: Maurício Salles Vasconcelos. Apresentação: Ciro Lubliner. Participaram, com seus textos performance, em ordem de aparição: Maurício Salles Vasconcelos, Michel Mingotti, Ana Paula Ferraz, Rafael Lovise Prado, Marina Prado, Marconi Lovise Prado e Tiago Sfer. Trilha musical: John Cage, Music of Changes e Animal Collective, My Girls. Até a próxima!
programa no ar. Não tem vergonha do meu corpo. Nunca tive. Ok.